Olá, irmãs, paz do Senhor Jesus. Quero me desculpar com as irmãs. Na aula atrasada eu não dei motivo justo, mas estamos aqui de volta. Esta aula de hoje que iremos iniciar a lição de número 11, que tem como título Atributos da Unidade da Fé: humildade, mansidão e longanimidade. Nós não vamos fazer a leitura bíblica em classe, mas se encontra em Efésios capítulo 4, versículo 1 ao versículo 4. Depois Colossenses capítulo 1, versículo 9 ao versículo de número 12. Nós iremos, para a introdução, para nós ganharmos tempo, que diz assim: após concluir a oração intercessória em favor da igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nesta lição, estudaremos as virtudes fundamentais: humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade, conforme a palavra de Deus. Irmãos, é bem verdade aqui na introdução onde lemos, que após o apóstolo ele concluir a oração, ou seja, intercessória em favor da igreja, pelos irmãos, a gente pode observar aqui que como se acontecesse uma divisão entre eles, né? E observando esse texto aqui, o apóstolo ele passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes, ou seja, daquela união, ou seja, daquele convívio entre eles, né? Se nós formos ler uma referência em Efésios capítulo 3, verso 16, diz assim: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Ele aqui traz para nós também, eu quero trazer até para nós esse versículo que li, que no homem interior que há em nós, ou seja, que a presença do Espírito Santo ela possa nos encher, possa nos fortalecer, para que nós também andemos de acordo com a palavra de Deus, né? Servindo uns aos outros, unidos em um só propósito, em uma mesma fé. Amém, irmãos? Introdução, nós iremos ler o primeiro ponto. O primeiro ponto diz assim: para haver unidade, é preciso humildade. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles. Me chama a atenção isso aqui. Nesse primeiro tópico aqui, bem antes de iniciar o primeiro tópico do primeiro ponto, observa-se que os crentes eles não sejam humildes só diante de Deus, mas que haja também entre eles a humildade, que eles possam ter amor uns para com os outros. Louvado é o nome do Senhor.
Amém? Vamos para o primeiro tópico do primeiro ponto, que diz assim: o modo digno do viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação, ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. Isso pressupõe que o andar do cristão está diariamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais. A humildade, né? Nós temos que colocar isso no nosso coração, que a humildade, ela deve fazer parte da nossa vida cristã, tanto cristã como no mundo secular. Né? Mansidão e longanimidade. As pessoas que têm essa mansidão, vemos algum exemplo na vida de Moisés, um homem manso. A Bíblia fala que Moisés ele foi um homem manso. Ele suportou a afronta até do próprio povo de Deus. Quando o povo murmurava contra Moisés, contra Deus, ele foi um homem manso, ele suportou toda aquela afronta. Né? E a gente observa que quando isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus. Ou seja, irmãos, nós temos uma chamada, irmãs. A nossa chamada, ou seja, a nossa vocação. Cada um tem uma vocação. Né? Outros é para ensinar. Tem aqueles que são para pregar. Né? Então, a chamada é uma vocação. Outros para orar. Então, cada um, ele tem esta vocação, esta chamada diante de Deus. Continuando. Tópico 2. A humildade. Para os povos pagãos, repetindo aqui, para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude. Pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Então, para eles achavam que era algo que eles não se valorizavam, ou seja, a virtude para eles não tinha nenhum significado. Mas observando aqui, louvado é o nome do Senhor, ou seja, era considerado uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Para eles não, isso aqui não tinha nenhum significado. Agora, na vida de Cristo, é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Aqui me chama a atenção. Né? Jesus, ele não teve por usurpação de ser igual a Deus. Jesus, ele foi humilde. Ele deixou seu trono de glória e veio para servir. É bem verdade que Jesus ele lava os pés dos discípulos. Era uma prova de humilde, né? De ser humilde, de ser uma pessoa que não se considerava como bem, num poste bem elevado. Né? Jesus, observamos nesse texto bíblico, nesta passagem,
que Jesus ele se doou pela igreja, né? Ele se entregou. Então ele dá um grande exemplo para todos nós hoje nesta caminhada espiritual. Louvado é o nome do Senhor. Continuando aqui. A forma, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Né? O próprio Deus, Jesus, né? Ele tomando aqui a forma de servo. No Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos. Já expliquei isso aqui, dando o exemplo de uma humildade. Isso é muito maravilhoso, irmãos. Irmãs, quando vemos alguém que tem, podemos dizer, um certo cargo na igreja, uma condição no meio da sociedade bem elevada, mas aquela pessoa você não vê uma mudança nela ou nele. A gente observa uma pessoa humilde, uma pessoa simples, né? Podemos observar isso até no nosso meio. Várias pessoas que são cristãs, né? Pessoas que a gente pode observar uma certa humildade nelas, né? Louvado é o nome do Senhor. E outra coisa que me chama a atenção, repetindo aqui, mas não de uma humildade movida pela falsa aparência. Né? Existem aqueles que fingem que são humildes, mas é uma falsa aparência. Eles não são humildes, né? Pode ser forte o que estou falando, mas existem aqueles que fingem que são humildes. No fundo, não são humildes, né? Mas Jesus não. Jesus, ele mostrou a sua parte humilde. Ele se entregou pela igreja, lavando os pés dos apóstolos, né? E observando que aqui foi uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Né? Então Jesus aqui ele reconhece, né? Ele reconhece que por mais que ele sendo o próprio Deus, ele se humilha, né? Foi um ato de humildade, de dar um exemplo, de mostrar para os irmãos naquela época que o amor estava acima de tudo. Louvado é o nome do Senhor. Eu quero deixar aqui nesse ponto a referência bíblica. Se encontra, louvado é o nome do Senhor. Vamos ver aqui Isaías, no capítulo 32, verso 6, diz assim: porque o vil fala obscenidade e o seu coração pratica a iniquidade, para usar hipocrisia e para proferir mentira contra o Senhor, para deixar vazia a alma do faminto e fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Aí eu tenho outra referência bíblica, Filipenses 2 e 3, que diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, para que venha se gloriar. Ah, eu estou fazendo isso, mas é como se estivesse esperando um elogio, um aplauso. Não, de maneira nenhuma, né? Mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Que coisa linda aqui neste versículo, né? Tem pessoas que são tão arrogantes, né? A gente observa que existem pessoas que não descem do pedestal de maneira nenhuma. Sofrendo ali, mas está ali querendo dar a volta por cima, está querendo sempre ser por cima de tudo e por cima de todos, né? Então a gente observa aqui, nesse versículo que eu acabei de ler, que ninguém faça nada para se gloriar, mas que faça por amor, e faça para ajudar uns os outros. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Nós vamos agora para o terceiro tópico,
que diz a verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa a modéstia em oposição, glória a Jesus, em oposição ao orgulho e à arrogância. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade do corpo de Cristo. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo, que habita no crente. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. E é verdade. Se o Espírito Santo, que nos ajuda nas nossas fraquezas, se o Espírito Santo não transformar, não tem supercrente, irmãos. De maneira nenhuma. Pode até existir pessoas orgulhosas, pessoas arrogantes. Então esse texto aqui me deixa bem claro que em oposição à arrogância de alguém, se a pessoa é arrogante, não devemos tratar com arrogância. É difícil você orar por uma pessoa arrogante, por uma pessoa egoísta, mas nós temos que se opor desta forma, né? Se a pessoa tem um temperamento bem elevado, nós entramos no nosso lado espiritual. Louvado é o nome do Senhor. Então aqui é o primeiro ponto. Quero que as irmãs possam entender, porque, repito mais uma vez, não é fácil nós darmos essa aula, irmãs, assim, por meio do WhatsApp, videoaula, é um pouco complicado para nós. Mas Deus, o Espírito Santo está conosco. Dentro de alguns instantes, estaremos trazendo o segundo ponto. Amém?